para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. O feminismo camponês popular, essa construção internacional das camponesas organizadas na CLOC, que também é construído e adotado no âmbito nacional pelo movimento de mulheres camponesas, é um processo de construção política e, por isso, perpassa por disputas teóricas, por compreensões diversificadas, por caminhos internos e externos a cada movimento individualmente, como neles, de forma coletiva, a partir da CLOC. Esse feminismo já nasce múltiplo, pois o rural latino-americano e brasileiro é bastante diverso, sendo composto por trabalhadoras e trabalhadores rurais, indígenas, mulheres e homens quilombolas, povos de matriz africana, sem terra, assentados e assentadas da reforma agrária, quebradeiras de coco, agricultoras e agricultores familiares, atingidas e atingidos por barragens, faxinalenses, entre inúmeras outras identidades. Na CLOC, na Via Campesina, no movimento de mulheres camponesas e nesse trabalho, reconhecemos todas essas identidades como parte da classe camponesa e como camponeses e camponesas. Assim, camponesa e camponês são entendidos como a síntese de unidade política e de classe de todas essas e outras identidades que formam o campesinato latino-americano. Quebra esse coco, Maria, faz a cocada que é pra molde a gente comer. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. Quebra esse coco, Maria, faz a cocada que é pra molde a gente comer. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. Meu babaçuco, tanto quero libertar uma saída, por e nós iremos libertar. Traz o macete, o machado pega o coco, menina, segura o coco, vambora o coco quebrar. Quebra esse coco, Maria, faz a cocada que é pra molde a gente comer. Quebra esse coco, Maria, tira o leite, vambora botar no peixe pra gente comer. Compañeras, siempre tenemos que estar de pie y nunca de rodillas. Siempre tenemos que alzar el puño en defensa de nuestro territorio, que es nuestro cuerpo. Siempre tenemos que luchar por el derecho de una vida digna de cada uma de ustedes. Quando as mulheres dizem assim, sem feminismo não há socialismo, elas estão demarcando que a luta que essas mulheres fazem é feminista. Somos camponesas porque produzimos alimentos para o autossustento de nossas famílias. Somos arrendatárias. Somos pequenas agricultoras. Somos sem terra. Somos boia fria. Somos assalariadas rurais. Somos parceiras. Somos acampadas. Somos indígenas. Somos pescadoras artesanais. Somos quebradeiras de coco. Somos meieiras. Somos extrativistas. Somos diaristas. Somos assentadas. Somos poceiras. Somos ribeirinhas. Somos um movimento de mulheres camponesas. Soy semilla viva, soy semilla inquieta. Nací en esta tierra roja que sangra, tierra roja que es nuestra y no de Monsanto. Semilla de resistencia, que narra las memorias de las luchas de ellas, todas que abonan nuestra cosecha, nunca más violadas, nunca más maltratadas, nunca más silenciadas. Somos semillas, semillas todas, sementes todas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira.
É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. A ordem ninguém passa fome, a chave é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. As mulheres que caminham juntas. Ao ler o livro, será possível ouvirmos as vozes das mulheres camponesas de nosso país. Mucho tiempo que venimos soñando con esta publicación de nosotras para nosotras. Pero cuando hablamos para nosotras, para fortalecer nuestra propia conciencia y seguir en este avance importante que es la construcción de un feminismo campesino y popular, que nace desde el momento mismo que constituimos la CLOC, que nace a lo mejor a partir de la campaña de 500 años, cuando se forma una comisión de mujeres al interior de la campaña y nos planteamos el reto de autodescubrirnos, descubrirnos en nuestra historia, en nuestros quehaceres, en nuestras luchas, en nuestra simbología. Temos convicção de que a construção do feminismo camponês popular visa essa transformação da sociedade livre do patriarcado, livre do capitalismo, livre do racismo. Mas nessa mesma construção, né, rumo a essa nova sociedade, nós sabemos que há assimetrias em como as mulheres vivenciam as explorações e as violências nessa sociedade, né? Elas não se dão de uma única forma, há assimetrias nesse caminho. Por isso que a gente não trata em nenhum momento a questão racial como um tema ou como algo isolado, né? Mas imbuída na base dessa exploração e desse sistema injusto. E linda essa mística. Boa tarde, companheiras. Sejam muito bem-vindas a mais um Diálogos Pedagógicos para dar sequência ao tema do feminismo camponês e popular nessa tarde de reencontros, mesmo que à distância ainda, né? Eu estou com a tarefa de apresentar a mulher camponesa que vai falar com a gente hoje, aqui à tarde, sobre diálogo de saberes. Uma mulher camponesa, militante, é da direção nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. E, para ficar mais fácil para vocês e sabendo quem vai vindo por aí, ela mora em Tunápolis, Santa Catarina, é educadora popular, tem graduação em pedagogia. Ela fez também graduação e licenciatura em História, tem uma segunda licenciatura à distância pelo Centro Universitário Internacional, é pós-graduada em especialização em metodologia de ensino de História à distância pelo Centro Universitário Internacional também, e atualmente é mestranda do Programa de Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe da Unesp. Essa é a nossa companheira que vem para contribuir nessa tarde. E aqui trazemos também essa carga toda de estudo para dizer que nós, mulheres camponesas, também estamos na universidade, né? Também ocupamos nosso espaço dentro das universidades, também estudamos, também produzimos, e nesse sentido vem essa apresentação dessa mulher maravilhosa, que está com a palavra agora, a nossa companheira Noeli Taborda.
A apresentação já deixou emocionada. Não pelo fato do currículo acadêmico, mas pela singeleza e pelo carinho com que estou sendo recebida nessa tarde por vocês, e desde já peço licença para entrar nas vossas casas e trazer os elementos construídos coletivamente sobre o feminismo camponês popular. Aqui eu queria dizer que não é a Noeli falando, aqui somos nós, mulheres camponesas do MMC, que coletivamente fomos construindo esse processo bonito. Então, primeiramente, desejar uma boa tarde, que alegria também ver tantos rostos que estão aqui conosco hoje, compartilhando deste momento de estudo, de reflexão, para irmos avançando, né, nesse processo tão bonito que o movimento vem realizando, que é o processo dos diálogos pedagógicos. Eu vou iniciar uma apresentação para poder trazer um pouco a visibilidade daquilo que a gente vem falando, né? Então, esse primeiro slide, ele está bastante carregado, mas eu fiz ele de propósito dessa forma, porque aqui eu já quero dizer o que é o feminismo camponês popular no MMC, que ele vem da história, né? Ele vem das lutas, ele vem da nossa formação, da consciência política das mulheres camponesas, ele vem da organização de base, ele vem da nossa produção agroecológica, mas também a nossa produção teórica dos conceitos, aquilo que nós viemos, então, construindo, produzindo ao longo, né, desses 40 anos que vamos completar, já estamos completando, né, nesse período. Então, dizer que aqui já pretendo trazer um pouco o que é, para nós, o feminismo camponês popular. Dizer que todo o processo que vamos trazer hoje, ele está profundamente interligado com o processo que a gente veio fazendo ao longo deste 1 ano e meio de formação. Todos os últimos sábados do mês, né? Nós, mulheres camponesas, sentamos na frente aqui do computador, do celular, e vamos estudando, né? E aí entender a estrutura da sociedade, que é capitalista, patriarcal, racista, colonialista, xenofóbica, e as opressões que ela nos impõe. A nossa história, que também a gente fez um longo debate sobre a nossa história, o nosso socialismo, a sociedade que a gente quer construir, o nosso projeto de agricultura camponesa, agroecológico, feminista, o debate do feminismo e gênero, das correntes e vertentes que compõem o feminismo, né? Nos fazem, então, a chegar aqui para trazer alguns elementos do nosso feminismo camponês popular. Aqui não se pretende fechar o debate, mas é trazer alguns elementos para que depois, coletivamente, a gente possa seguir, então, dialogando junto com as companheiras. Como eu falei, né, esse nosso processo, ele vem da história do MMC, que no final ali dos anos 70, início dos anos 80, a partir de um processo de efervescência da luta de massas contra a ditadura militar e pela redemocratização do país, várias ferramentas de luta foram se construindo, né? Entre eles os movimentos populares, junto os vários movimentos que depois, em 2004, compõem o MMC, né? Esses movimentos que foram se construindo em todo o Brasil, sindicatos combativos, partidos políticos de base popular, que foram motivados pela teologia, pela filosofia da libertação e a pedagogia do oprimido, e que esse processo, então, forma uma tríade do pensamento e da teoria emancipacionista e de transformação na América Latina. Então, foi esse processo de debate, de efervescência da luta, que contribuiu amplamente para a organização, para a mobilização, para a conscientização política dos trabalhadores e trabalhadoras, né?
Então, dizer que esse processo todo, ele vem muito, a nossa história vem muito a partir desse amplo debate dentro da construção da oposição sindical, dos espaços da igreja e outros, onde as mulheres começaram a se questionar a respeito do seu papel, né? E aí, percebendo que não tinham voz, sentiram a necessidade de articular, então, um processo de organização autônoma de mulheres nos mais diferentes estados do país. E aí nós perpassamos pelos direitos, não vou aqui falar, porque a gente já estudou isso, né, num momento passado, mas trazer a importância que teve os direitos sociais, a luta, né, pelos direitos sociais, essa articulação que o movimento sempre foi fazendo junto com outras organizações, movimentos populares nacionais e internacionais, o debate de gênero e classe, o projeto de agricultura que nós queremos construir, né, na época, e hoje seguimos, né, a luta pelos 500 anos de resistência contra o FMI, contra a ALCA, e aí nesse processo bonito que foi a consolidação do movimento nacional em 2004, que eu acredito que, assim como eu, muitas das que estão aqui hoje, com certeza devem ter participado desse bonito encontro, onde a nossa missão foi construída no sentido da libertação das mulheres de todas as formas de opressão, discriminação, exploração, a construção de um projeto popular de agricultura camponesa agroecológico e a transformação da sociedade. Então, foi nesse congresso também que nos assumimos enquanto movimento feminista. E aí, essa semana, conversando com uma companheira, ela nos coloca assim, que é a companheira Justina, que o feminismo se constitui na tomada de consciência política das mulheres e se concretiza na prática cotidiana. Então, foi a partir dessa tomada de consciência que, aos poucos, né, no movimento de mulheres camponesas, foi se assumindo, então, o movimento ser um movimento feminista. E aí, também nos estudos que as nossas companheiras já fizeram, como a Dani disse, né, são várias companheiras do movimento que vêm estudando, que vêm se apropriando desse debate. Esse processo, então, o movimento de mulheres camponesas é considerado, ou é o primeiro movimento da CLOC, da Via Campesina, a se declarar como feminista. E aí, esse processo todo, então, abriu um amplo debate sobre a proposta de um feminismo que tivesse a sua raiz teórico-prática baseada nas mulheres camponesas, né? Então, é um processo que foi sendo construído. Mas, antes de falar mais diretamente dentro do MMC, essa construção do feminismo, a gente optou aqui por trazer mais um debate de trazer como que o feminismo camponês popular foi se constituindo, centralmente na CLOC, e também na Via Campesina, considerando que nós, do MMC, fazemos parte da CLOC, da Via Campesina, construímos esses dois instrumentos, né, de articulação da luta camponesa. E aí, para iniciar, nos perguntamos, né, quem que é o campesinato em nossa América Latina e Caribe? Quem somos nós? Né? Somos, então, os povos originários que aqui já residiam, e também somos esse processo de colonização que escravizou o povo indígena e negro e que trouxe da Europa agricultoras e agricultores pobres para vir trabalhar na América Latina. Então, essa é a conformação do campesinato aqui em nossa América Latina e no Caribe, né? E aí esse processo todo, ele veio se formulando a partir da campanha de 500 anos de resistências indígena, campesina, negra e popular, que ele foi se dando nesse processo de 89, 91, 92, a partir dessa construção que é a Coordenação Latino-Americana das Organizações do Campo, né? E aí essa que é a que nós conhecemos como CLOC. Então, esse é o processo que veio se construindo e da onde, como nós vamos ver mais adiante, vem se formulando, então, o processo também do feminismo camponês popular. E também desse processo de articulação junto com a Via Campesina, que surge, né, é oficializada em 92, na Bélgica, e que a unidade na Via Campesina
é a agroecologia e a soberania alimentar. Então, são esses elementos que foram nos construindo ao longo do nosso processo. E dizer que um elemento central, que é muito importante, é o caráter socialista, que a CLOC também assume, né? Então, é nesse debate todo que a gente vem se constituindo. Aqui apresentar algumas organizações de mulheres, então, que fazem parte da CLOC e da Via Campesina, né? Então, tem várias organizações aqui que são de mulheres que vêm construindo, entre elas o nosso movimento de mulheres camponesas, mas que também elas, além dessas organizações de mulheres, fazem parte, então, todos os vários movimentos do campo, né? Do campo, das águas, das florestas, que vão construindo essa organização da CLOC e da Via Campesina. Então, só para também a gente um pouco ter presente quem são as organizações que fazem parte desse processo todo. Eu não vou mencionar porque são muitas, né? Então, dizer que o surgimento do feminismo camponês popular, ele vem se construindo a partir de uma resistência indígena e negra, ele é a luta das mulheres indígenas contra os colonizadores e a luta das quilombolas contra o escravocrata e contra o racismo. É também na luta por soberania alimentar pelas sementes crioulas. É a luta contra todas as formas de violência sofrida pelas mulheres. É a luta pela participação política das mulheres em todos os espaços. É a preservação da natureza. É a luta por direitos como educação, saúde, seguridade social, entre tantos outros, né? É a luta pelo reconhecimento do trabalho das mulheres enquanto camponesas, né? Lá nos anos 80, quando a gente lembra da nossa história que foi contada, nós, mulheres camponesas, não éramos reconhecidas como trabalhadoras e muito menos tínhamos documentos, né? Então, foi feita toda essa luta para que o nosso trabalho seja reconhecido, que nós não somos ajudantes, nós trabalhamos, né? Então, é toda essa luta que vem sendo, então, a base do feminismo camponês popular. E também pela divisão justa do trabalho com o Estado e com a família, que nós entendemos que o trabalho ele precisa ser de responsabilidade igual, né? Tanto de mulheres quanto de homens, em todos os espaços. Então, que a gente vai construindo essa dinâmica das novas relações que nós queremos construir. Então, esse é um pouco o processo que nos faz, então, a construir os elementos do feminismo camponês popular. E aí, mais uma vez, reafirmar, né, que o feminismo camponês popular é uma construção internacional, que começa, tem força na nossa América Latina e Caribe, mas que, por sua relação entre o território e também a luta global, né, ao mesmo tempo, tem avançado também na Europa, na África, na Ásia, né? Alguns lugares mais, outros menos, porém o debate ele vem sendo construído. O feminismo camponês ele não está acabado, né? Ele é um processo em construção, por isso que ele vem ainda sendo construído, debatido, inclusive, depois vamos ver, inclusive internamente no movimento de mulheres camponesas. Então, é um conceito que vem da luta, da organização, da formação e da tomada de consciência das mulheres camponesas, indígenas, negras, das organizações, tanto auto-organizadas quanto mistas, né? Porque dentro desse processo todo, as mulheres que compõem os movimentos mistos também contribuíram nessa construção, né? Então, são as mulheres da CLOC que eu proponho. E aqui tem algumas imagens, né? A gente sempre tenta trazer também algumas imagens que trazem um pouco essa presença do movimento de mulheres camponesas nesse processo de construção do feminismo camponês popular dentro da CLOC. Então, dizer que nesse processo da história, acontece o primeiro congresso da CLOC em 1994, no qual as mulheres, então, realizam um encontro paralelo, denunciam o machismo, defendem a importância das organizações auto-organizadas para o fortalecimento da luta de classe, e nesse processo, então, que as mulheres criam a Comissão de Mulheres, né? E aí, no segundo congresso, que acontece em Brasília, em 98, juntamente nesse processo, então, do segundo congresso, acontece a primeira Assembleia de Mulheres, onde o tema central era a reforma agrária,
e as mulheres nesse processo enfrentam o debate de que não estão ali para discutir coisas de mulheres, porque as coisas de mulheres são toda a pauta da CLOC, né? São pauta da CLOC, precisa ser pauta da CLOC, né? Porque o sofrimento, a violência, a construção das mulheres faz parte da CLOC. A nossa agroecologia, a nossa luta, ela é parte da CLOC, então precisamos ser reconhecidas nesse processo. E aí, mais uma vez, então, apontam para a necessidade da auto-organização interna, e onde vão realizando, então, o debate de classe e gênero, né? Entendendo que a nossa luta, ela é de classe a partir das mulheres que compõem a classe trabalhadora, né? E nesse processo também, então, sai a primeira declaração da Assembleia de Mulheres. Então, em 2001, acontece o 3º Congresso na Cidade do México, e paralelo a isso, né, sempre no dia anterior, ou 2, realiza-se também a Assembleia de Mulheres, né? E aqui, então, acontece a 2ª Assembleia de Mulheres, que traz uma posição crítica e radical sobre os efeitos do neoliberalismo para as mulheres rurais e suas organizações, e que as suas definições são que a CLOC e a Via Campesina devem garantir a igualdade de participação das mulheres em 50% nos espaços de coordenação e nos eventos que realizam. Aqui só fazer um comentário que lá, nos primeiros congressos da CLOC, já as mulheres faziam esse debate da participação das mulheres também nesses espaços, que a maioria eram os homens, né? Então, já foi um debate que vinha sendo lá no primeiro congresso, que as companheiras, inclusive do MMC, da ANAMUR e outras, foram trazendo esse debate de que as mulheres precisariam fazer parte dos espaços de coordenação, dos espaços de debate da CLOC. Também que se deve realizar tribunais internacionais contra as empresas que produzem e comercializam agrotóxicos que afetam a saúde da família do campo, afirmam a necessidade de uma incorporação plena das mulheres na reforma agrária para assegurar o seu desenvolvimento sustentável, né? Um termo que hoje está em debate, né? Mas que naquele período ele foi utilizado desta forma. Surge também a articulação de mulheres, uma tarefa política que descende da Comissão de Mulheres. Então, no anterior foi construído a Comissão de Mulheres, e neste, então, se constrói uma articulação de mulheres. E as camponesas apontam a importância do debate e da luta pela preservação das sementes crioulas. E sempre dizer que essa luta, esse debate todo, essas propostas são elaboradas pelas mulheres no feminismo camponês popular, elas são sempre para o conjunto do movimento camponês, e não apenas para as mulheres. Então, nesse sentido é que as suas análises e propostas devem ser assumidas em toda a CLOC. Então, esse foi, inclusive, uma fala da companheira Eridiane, num dos nossos seminários internacionais, onde se reafirma, né, que a nossa luta das mulheres, ela não é uma luta das mulheres, é uma luta que constrói a transformação, que conquista direitos para toda a classe trabalhadora, centralmente, né, para o movimento camponês. Aí, seguindo, então, o 5º Congresso aconteceu na Guatemala, em 2005, onde também se realizou a 3ª Assembleia de Mulheres, que aprofunda o debate de enfrentamento à violência perpetrada contra as mulheres, né? Essa violência que tem se aprofundado, inclusive, no último período, aqui no Brasil, né? É uma violência profunda, conservadora, que tem matado milhares de mulheres diariamente. Enfrentar o desafio da participação igualitária nas organizações mistas, o tema do racismo e da xenofobia com suas expressões econômicas, culturais, educativas, políticas e sociais. Então, foram debates que foram sendo construídos nesse processo da 3ª Assembleia de Mulheres. O 5º Congresso acontece em Quito, né, no Peru, em 2010. Dizer que desse congresso eu me lembro, porque fomos em vários do movimento de mulheres camponesas, eu tive também a oportunidade de participar, e onde também foi realizado, então, a 4ª Assembleia de Mulheres, no qual se definiu por fortalecer o debate sobre a política de gênero que a CLOC deve desenvolver para obter uma participação ativa e propositiva das mulheres, né, nos seus espaços, fortalecer a estratégia de gênero na CLOC, na qual homens e mulheres buscam o bem-estar econômico, político e social,
e também recuperar a experiência histórica das mulheres no trabalho da terra, na produção de alimentos, no resgate da semente crioula. Então, foram alguns dos elementos que fizeram parte do debate que foi realizado também nesse processo durante o 5º Congresso e a 4ª Assembleia de Mulheres. O 6º Congresso, então, acontece em 2015, onde também vivenciamos a 5ª Assembleia de Mulheres, que reconhece que o feminismo trouxe importantes contribuições para a luta pela libertação e dignidade das mulheres, e que existem múltiplas correntes de perspectivas feministas. E como vocês estão lembradas no diálogo anterior, a companheira Renata trouxe um pouco essas múltiplas correntes que fazem, e vertentes, né, que fazem parte do feminismo, né? Então, nós, enquanto CLOC, Via Campesina, reconhecemos que esse feminismo, né, ele trouxe uma contribuição importante para a nossa luta, né? Que o feminismo camponês popular abre espaço para a nossa grande diversidade, porque na CLOC, na Via Campesina, somos diversas, né? Somos muitas organizações que fazem parte, né, desse processo todo, quilombolas, indígenas, camponesas, enfim, é um processo amplo de companheiras que fazem parte dessa construção, né? Afirmamos um feminismo camponês popular socialista, concepções patriarcais e burguesas que são funcionais às políticas de exploração capitalista. Então, afirmamos esse caráter socialista de que não somos submissas e que questionamos essas concepções colocadas, né? E que a concepção feminista que estamos construindo desde a CLOC está fortemente vinculada a processos políticos, organizativos de formação política e de lutas concretas. Lutas essas que permanentemente alteram a vida social, econômica e política da classe trabalhadora e particularmente das mulheres trabalhadoras. Aqui também se traz que esse debate também foi realizado e afirmado na 2ª Escola Continental de Mulheres Lideranças da CLOC, que aconteceu em 2012. Então, naquele período também já se fazia esse debate da necessidade de unificar essas experiências e, ao mesmo tempo, avançar na construção teórica de um feminismo camponês popular a partir da diversidade das nossas identidades para viabilizar o desafio de que sem feminismo não há socialismo, né? Então, essa construção, ela sempre veio sendo construída de várias formas, em diferentes momentos, mas afirmando o nosso caráter feminista camponês popular. E aí, por fim, trazer um pouco esse elemento de que, em 2019, acontece, então, o 7º Congresso e a 5ª Assembleia de Mulheres. E aí, trouxe aqui, inclusive, uma citação que está em espanhol. Então, ela coloca que durante essas 2 décadas de formação sociopolítica, temos dedicado um profundo estudo das categorias de gênero, classe e étnico-raciais, compreendendo que as desigualdades que afetam as mulheres são estruturantes ou estruturais de uma sociedade capitalista, patriarcal, colonialista e racista. Então, estamos certas que não podemos eliminar a opressão, dominação e exploração de gênero e racial sem eliminarmos a opressão de classe. Então, aqui nós afirmamos as raízes, né, das desigualdades e que a nossa luta é de classe, que para nós eliminarmos a opressão contra as mulheres, a opressão, a discriminação racial, a questão também aqui é importante trazer todo esse debate que vem sendo feito da luta anti-xenofóbica, né, que tem também matado milhares de pessoas no Brasil, que essa exploração ela não pode ser enfrentada se nós não eliminarmos a opressão de classe. E aí, com o feminismo construímos o socialismo, aqui a gente afirma, né? Antes a gente dizia sem feminismo não há socialismo, e aqui nós afirmamos que com o feminismo construímos o socialismo desde os nossos territórios, a nossa unidade, a luta e resistência pelo socialismo e pela soberania dos povos. Então, esse é um pouco os elementos de como foi se construindo o debate acerca do feminismo camponês popular nesse processo da CLOC, da Via Campesina, da qual nós, enquanto movimento de mulheres camponesas, ativamente fomos contribuindo
junto, né? Fomos construindo junto. Então, agora a gente vai tentar trazer um pouco esse debate de como que, vinculado a essa luta junto na CLOC, como que nós fomos construindo esse debate do feminismo camponês popular no movimento de mulheres camponesas. Então, ele perpassa pelo pelo inicial, que é o assumir-se feminista, né? Onde nós reivindicamos o feminismo como uma luta que também representa a luta das camponesas. E aqui nós compreendemos que o feminismo faz parte da estratégia socialista, né? Então, aqui também nos estudos das companheiras foi se trazendo um pouco esses elementos, e aqui a nossa companheira Michela, na sua tese, ela coloca que pensar o feminismo internamente no MMC é pensar uma relação dialética, dentro e fora, pois é essa diversidade que é a força desse feminismo, né? Então, é dentro do MMC, mas também junto com a CLOC e com a Via Campesina. Então, esse processo dialético de que a gente vai construindo, articulado com essas organizações, mas também dentro do MMC, né? Porque aqui tínhamos muitos desafios internamente, né? Primeiro era o assumir-se feminista, como fazer esse debate na nossa base. Estava muito forte também esse entendimento não verdadeiro do que é o feminismo, né? Havia várias concepções, há ainda várias concepções equivocadas do que é o feminismo na sociedade, né? E que isso, de certa forma, influenciou também nesse processo, mas nós entendemos que precisávamos ir dialogando, debatendo, construindo, né, esse debate coletivamente. A partir desse processo, então, nós organizamos 3 seminários internacionais, posteriormente, que também fizeram todo esse processo desse debate. E aqui dizer que a construção do feminismo no MMC, ela se dá de forma articulada, pessoal e coletiva. Ele traz a responsabilidade individual e coletiva da luta das mulheres, o respeito às diferenças, a construção de novas relações entre homens e mulheres e com a natureza, a solidariedade, o amor à luta, o companheirismo, a capacidade de indignar-se diante das injustiças, transformando a indignação em ação concreta, em mística, feminista e revolucionária. Então, nós nos assumimos feministas em 2004 e esse processo fomos debatendo e dialogando. E aí as nossas companheiras também foram estudando, foram buscando sistematizar alguns elementos que fariam parte do feminismo camponês popular. E aí, nesse processo, então, dos 3 seminários internacionais, a gente foi reafirmando que o feminismo camponês popular, ele traz presente a história de organização do MMC, então é na nossa história, das nossas lutas, da nossa forma de nos organizarmos, da resistência, da ousadia, da garra das mulheres, que foi sendo construído o processo do feminismo camponês popular, mesmo não nos assumindo desde o começo, mas que toda a nossa luta, a nossa história é feminista e é parte do feminismo camponês popular. Esse processo de formação da consciência militante das camponesas, né, então sempre vinculado à formação com a necessidade de construirmos consciência para as militantes. As nossas lutas, como a gente já foi falando, né, tanto enquanto movimento autônomo de classe, mas também articulado com as mulheres do campo da América Latina e Caribe, organizadas na CLOC e na Via Campesina. Então, nesse processo de lutas. E que ele se concretiza, então, na prática cotidiana de enfrentamento ao capitalismo, patriarcado, o racismo, bem como na luta por um projeto de agricultura camponesa, agroecológico, vinculado, então, a uma identidade de mulher camponesa, que o nome, Movimento de Mulheres Camponesas, ele já vem carregado de uma simbologia do que nós entendemos ser camponesa, ser parte de um movimento e ser um movimento feminista, né? Então, essa nossa identidade de mulher camponesa, ela faz parte desse processo. Então, além dessa prática cotidiana e da trajetória histórica das mulheres do campo, o feminismo camponês popular se baseia no pensamento político, social de clássicos marxistas que lideram processos revolucionários na América Latina, e de pensadoras feministas que construíram um feminismo revolucionário
junto com as experiências de processos de transformação social, rumo às revoluções populares, pensamentos e experiências que permitem às mulheres e ao movimento feminista latino-americano se instrumentalizar para desnaturar as diversas opressões a que estão submetidas as mulheres, na perspectiva de construir as condições para a transformação do capitalismo, do patriarcado, da sociedade racista e colonial, em direção a uma sociedade socialista. E aí, quem estava no primeiro seminário, não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo, mas, enfim, no processo dos seminários internacionais do MMC em relação ao feminismo camponês popular, lembra que algumas falas de companheiras de outros países que estavam presentes, elas diziam: somos netas das bruxas que não conseguiram queimar. Uma companheira do País Vasco que falou isso, né? Somos filhas de Dandara, uma companheira do Brasil que falou isso, né? Somos filhas da Índia Juliana, uma companheira do Paraguai, né? Então, essa é a herança, é a nossa herança, né? Somos filhas dessa luta, dessa resistência. E aí, durante todo esse processo do debate do feminismo camponês popular, foram, então, resgatados diversos estudos que as camponesas do MMC realizaram. Então, foi estudado a vida das lutadoras e os seus escritos, a exemplo de Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Olga Benário, Eliette Safiotti, Nadeska Krupskaya, Zilda Xavier, Rosmarie Muraro, Ivone Gebara, Nancy Cardoso, entre outras. Então, além da nossa discussão do que é o feminismo camponês popular a partir da nossa prática cotidiana, a gente também foi fundamentando esse processo a partir da luta que essas mulheres representaram na luta de classes, nos processos revolucionários, e que é essas que contribuem com a nossa construção. Então, dizer que o feminismo camponês popular é forjado na luta cotidiana, né? Mais uma vez, reafirmar isso, de resistência e enfrentamento ao capitalismo, e que, particularmente, em sua expressão no campo, né? Então, essa nossa resistência, ela se dá no campo. E aí construímos a partir da luta contra o agronegócio, na defesa da natureza, dos bens naturais, contra os agrotóxicos e os transgênicos, contra o roubo e saque de nossos territórios e terras. É assim que as ações de lutas das mulheres contra os latifundiários, contra as empresas do agronegócio, de enfrentamento ao Estado, contra sua repressão e criminalização da luta das mulheres camponesas, faz parte da história e da formação da luta feminista camponesa popular. Então, é essa nossa luta de resistência contra esse agronegócio que nos mata, que destrói a natureza, que rouba os nossos territórios. É essa luta que, para nós, é a luta do feminismo camponês popular. E aqui trazer, então, que o feminismo camponês popular é o nome que as camponesas deram à sua luta, entendendo que, sendo mulheres em luta por terra, por respeito à natureza, pela agroecologia, pela soberania alimentar, pela preservação das sementes, contra os transgênicos, pelo fim da violência contra as mulheres, pela participação em iguais condições dos espaços políticos, contra o colonialismo, contra o racismo, pela igualdade social, pelo socialismo, formam uma luta feminista a partir da realidade camponesa em sua diversidade. Realidade e diversidade é essa que se conforma pelas indígenas, negras, quilombolas, assentadas, acampadas, trabalhadoras rurais, agricultoras, quebradeiras de coco, pescadoras, assalariadas rurais, extrativistas, aqui só reforçando aquilo que a mística já nos trouxe tão lindamente, né? Esse processo que viemos construindo enquanto feminismo camponês popular. E aqui, então, dizer que o feminismo camponês popular não busca se expressar como uma corrente. Sua construção tem sido feita a partir da experiência de luta das camponesas da América Latina e Caribe, espalhando-se pelo mundo, pelas experiências que têm dentro de si, suas inúmeras lutas, inúmeros modos de vida. Então, nós não somos uma única corrente, enfim, nós somos a luta concreta, a experiência das mulheres camponesas organizadas, né? Então, um pouco nesse sentido. E aí, já para ir finalizando, mais uma vez reafirmar, então,
que está na nossa capa, contracapa do livro Feminismo Camponês Popular, onde nós dizemos que o feminismo camponês popular nasce da experiência de luta política das mulheres camponesas. Ousamos nos organizar e ir em busca de nossa emancipação. Refletimos a partir do nosso cotidiano e, em coletivo, fomos buscando formas de nos libertar da opressão, discriminação e violência, frutos da sociedade capitalista, patriarcal e racista. Estamos construindo as bases do que entendemos por uma sociedade de justiça, igualdade e liberdade, na qual mulheres e homens possam viver com dignidade. Nossas experiências de organização, formação e lutas, nossa construção por um projeto popular de agricultura camponesa e agroecológico, a construção de novas relações vem nos desafiando a resistir, ousar e transformar a história. Somos herança das mulheres indígenas, negras, camponesas, lutadoras que ao longo dos tempos vêm forjando a nova sociedade. Esta mística revolucionária vem instigando-nos a organizar, lutar e resistir, mantendo firme a utopia e a esperança, construindo laços de solidariedade, amor e justiça. Então, é nesse sentido que são alguns elementos que eu consegui trazer aqui, né, nesse tempo, e aí a gente gostaria, então, de abrir depois, né, para complementos, porque eu sei que tem muitas companheiras aqui que têm também estudado, buscado compreender e fortalecer esse debate, né? Então, de que, para nós, como eu disse no começo, a formulação do feminismo camponês popular é coletiva. E aqui também eu queria agradecer a companheira Michela, que contribuiu através também da construção dos slides que trazem um pouco a história dentro da CLOC, né? Então, gratidão, companheira, por trazer, por socializar esse processo, e agradecer a todas as camponesas, independente dos espaços, se é aqui em Tunápolis, se é lá em Açu, lá em Angicos, enfim, lá em Rio Branco, todas as camponesas, com a sua luta, vêm construindo, então, o feminismo camponês popular. Então, é uma gratidão a todas que fazem parte desta bonita história do movimento de mulheres camponesas. Então, fortalecer a luta em defesa da vida e dizer que, neste momento histórico, para a luta feminista, camponesa, popular, seguir resistindo, construindo libertação, construindo emancipação, construindo uma sociedade justa, digna, é preciso derrotar o fascismo. E por isso que a nossa missão central em 2022 é eleger Lula presidente. Então, muito obrigada e espero ter trazido alguns elementos e que a gente possa construir o debate aqui coletivamente. Para finalizar, eu queria trazer aqui um poema que foi construído, uma paródia, né? Que foi construída por participantes do 3º Seminário Internacional do Feminismo Camponês Popular, que a gente realizou enquanto MMC. Feminismo camponês popular, já ouvi, já vivi, e eu quero falar. A história já nos mostra, desde a Santa Inquisição, somos bruxas, zapatistas, tecendo a revolução. Defendendo a natureza, bem do povo e da nação, estamos na luta todo dia, violência, digo não. Camponesa, se organize, a luta é seu lugar. Construir sabedoria no projeto popular. Feminismo é a semente que brota no coração das mulheres camponesas com sede de libertação. Então, dizer que com essa poesia que a nossa luta segue, o nosso desafio de organizar, de fazer formação, de fazer a luta, de comunicar com a sociedade, é um desafio diário, permanece vivo, né? Precisamos seguir nessa luta. E aí, nesse contexto, então, dizer da importância que seguirmos nos fortalecendo coletivamente, nos amparando na dor, no sofrimento, mas também nos fortalecendo com a luta, com a história e com a experiência de cada uma de nós. Então, companheiras,
todas recebam um forte, um grande abraço. Gratidão, Dani, Cirlei, querida, que também é inspiração para nós. Gratidão por coordenar esse momento. E seguimos juntas, firmes na luta por um mundo de justiça e no esperançar, junto com o povo, né? Que o nosso esperançar não é sozinho, ele é coletivo. Então, um abraço forte e seguimos. Somos sementes e é aqui que nos fortalecemos, é aqui que nos construímos. Gratidão, companheira Noeli, gratidão por essa exposição que você fez aqui para a gente. E eu vou tentar agora homenagear todas as mulheres camponesas, trabalhadoras do campo e da cidade, e o povo trabalhador que, nesse momento, se prepara para, de fato, tomar o país. E, por isso, nós queremos afirmar aqui, Noeli, com esta simples música, nossa gratidão a você, a todas, e dizer que o nosso voto vale a vida do povo. A injustiça tomou conta do país de ponta a ponta, não tem como esperar. O sistema é de morte, não podemos ir na sorte, nem no rico acreditar. O cruel falar sistema leva o pobre sobre a mesa e outra para matar. Vote bem, tá na hora de mudar. Nosso voto vale a vida do povo. Chega de nos enganar. Vote bem, tá na hora de mudar. Nosso voto vale a vida do povo. Chega de nos enganar. Sempre atento em bom partido, defendendo o oprimido, com o povo no poder. Não votamos em patrão, dele nunca vem o pão, tá na hora de viver. Muito atento, povo esperto, procuramos votar certo, nossos votos não vender. Companheiras e amigas, nós teremos muita vida se votarmos muito bem. Vote bem, tá na hora de mudar. Nosso voto vale a vida do povo. Chega de nos enganar. Nós estamos alertadas e sabemos qual o lado que podemos confiar. Somos povo de verdade, entre campo e cidade, vamos todos se abraçar. Pois a luta tem valor quando é feita com amor, num projeto popular. E o poder na mão do povo é sinal de um mundo novo para todos viver bem. Vote bem, tá na hora de mudar. Nosso voto vale a vida do povo. Chega de nos enganar. Vote bem, tá na hora de mudar. Nosso voto vale a vida do povo. Chega de nos enganar. Podem dizer, para quem é para votar? Lula presidente. Lula! Lula! Não vamos nos esquecer, então. Qual é como é que a gente faz? É assim? Lula! Lula!